O horário do grande expediente será destinado a atender requerimento da autoria do senhor vereador Maicon Costa, que requer a participação do doutor Daniel Paladino, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, para apresentar o trabalho que vem sendo desenvolvido junto à população em situação de rua. Pela ordem, senhor presidente. Eu, representante do Movimento Nacional da População de Rua, para apresentar o diagnóstico social participativo da população em situação de rua. Convido a adentrar o plenário e tomar seu lugar à mesa o senhor Doutor Daniel Paladino, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Doutora Catherine Chemanier, secretária municipal de assistência social. Registramos a presença dos seguintes senhores. Senhora Karina Aliano, corregedora da Guarda Municipal de Florianópolis. Senhora Sandra Boing, gerente média complexidade da Secretaria de Assistência Social do município de Florianópolis. Senhor André Scott, neste ato, representando o diretor de operações da CONCAP, senhor Ricardo Leal. Senhor Elídio Cinzato, presidente do CONSEG. Doutor Vanderlei Redondo, delegado titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas de Santa Catarina. Dou por aberta a presente sessão, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Obrigado, presidente. Ofício do senhor Daniel Wolff, ofício do gabinete do vereador Vanderlei Faria, ofício da Caixa Econômica Federal, ofício do Conselho Federal de Administração. Requerimento de diversos vereadores, indicação de diversos vereadores, recurso ao plenário do vereador Afrânio Bopré, projeto de lei do vereador Afrânio Bopré, projeto de lei do vereador Guilherme Pereira de Paula, projeto de lei do vereador Pedrão e projeto de lei do vereador Renato da Farmácia. Ok, primeiro secretário. Convido o excelentíssimo vereador Maicon Costa para fazer uso da palavra em nome dos vereadores. Senhor presidente, boa tarde a todos, à mesa, em nome da secretária Catarina de Assistência Social, também do promotor Daniel Paladino, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, todo o bunker aqui de apoio a esse belíssimo trabalho executado a promotoria, em conjunto com essas entidades de maneira bastante sinérgica, transversal, Prefeitura Municipal de Florianópolis, outras entidades presentes, as polícias, Forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e também do município de Florianópolis. O banco aqui, o time que está aqui no lado, se a TV Câmara puder pegar os presentes aqui, Guarda Municipal, Assistência Social, Polícia Civil, também Polícia Militar e outras entidades que se fazem presente. Queria, senhor presidente, fazer uma breve correção, requerimento de autoria também do vereador Vanderlei Farias Olela. Nós tivemos essa ideia, sugestão de trazer esse belíssimo trabalho aqui, que será apresentado na sequência pelo doutor Paladino, numa visita ao seu gabinete, doutor Paladino, que sempre foi muito solícito em nos receber, a Câmara Municipal de Florianópolis. Então, breve, serei, até porque o doutor Paladino que vai apresentar aqui os dados, esse belíssimo trabalho, e dizer que essa demanda que muitas vezes parece silenciosa, né, mas que se acentua com os problemas sociais do dia a dia nas grandes cidades. Estive no Rio de Janeiro esse final de semana. Florianópolis ainda tem reflexos muito menores do que as grandes cidades, mas começa a despontar para problemas significativos das grandes cidades. Então, me preocupa bastante e esse trabalho precisa de energia, mas aqui fica um apelo, vereador Lela, não somente de energia, nós também precisamos de ferramentas. Então, faço aqui um apelo político para que as emendas voltadas para a área de assistência social sejam respeitadas de maneira republicana, que os trâmites legais sejam feitos nessa Casa Legislativa. O que nós queremos aqui, como poder legislativo, é auxiliar o Executivo. Muitas vezes a gente não passa a mão na cabeça do Executivo, quer um outro caminho, mas é porque a gente quer o bem da cidade. Então, aproveito essa oportunidade para fazer esse apelo. Doutor Paladino,
na sequência a palavra com o senhor, seremos aqui ouvintes, e certamente essa Casa Legislativa, através das comissões, da Frente Parlamentar, vai estar sempre aqui à disposição para colaborar. Muito obrigado a todos. Convido agora o excelentíssimo doutor Daniel Paladino para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria, em nome do vereador Guilherme Pereira, ilustre presidente da Câmara de Vereadores da capital, saudar os demais vereadores e autoridades aqui presentes e dizer da minha satisfação pessoal em ser convidado para poder apresentar a sociedade florianopolitana por seus representantes um pouco do que tem sido feito por um grupo abnegado de pessoas e de órgãos e entidades parceiras em prol das pessoas em situação de rua da capital. Congratulo em especial o vereador Maicon Costa, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, pela proposição que rendeu ensejo ao convite formulado. O vereador Maicon, que já tive o prazer de receber algumas vezes no meu gabinete, sempre se mostrou muito dinâmico, né? E um vereador extremamente abnegado em prol dessa causa tão nobre. E, inclusive, teve oportunidade, vereador, né? Lhe agradeço e estendo o convite aos demais pares, de poder estar conosco numa operação realizada aqui nas ruas da capital, junto com toda a nossa equipe, né, com essa força-tarefa, e Vossa Excelência teve o privilégio de poder acompanhar, né, os trabalhos que foram desenvolvidos na oportunidade, e o são semanalmente, todas as terças e quintas-feiras. Congratulo, por fim, de forma fraternal e emocionada, os nossos combativos amigos e guerreiros que compõem o DOA, o nosso grupo de defesa, orientação e apoio à população em situação de rua, que hoje se fazem presente nas pessoas do nosso digníssimo delegado, responsável pela Delegacia de Pessoas Desaparecidas, Vanderlei Redondo, pela ilustre corregedora da Guarda Municipal, a Karina, o Coronel Pontes, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, a Sandra, digníssima assistente social, nossa secretária e parceira de todas as horas da assistência social, doutora Caterine, o seu Elídio, do CONSEG, do Centro, o Rodrigo, que sempre foi também um parceiro incansável, que representa também o CDL e a sociedade civil organizada, e tantas outras pessoas que têm unido esforços realmente para tornar viável esse trabalho que tem sido feito a muitas mãos e de forma planejada e organizada. Desculpe se me faltou citar o nome de mais alguém, mas são tantas as pessoas que têm realmente participado e se engajado nesse trabalho, e se a minha memória realmente não me trair, são os rostos que eu vejo aqui presentes na tarde de hoje, sem desmerecer os demais que não puderam se fazer presentes. Registro de início que o DOA, como disse, um grupo formado por pessoas da sociedade civil, de entidades que representam a sociedade como um todo, por segmentos também governamentais, foi criado com o objetivo de trabalhar questões afetas ao resgate
da dignidade das pessoas em situação de rua. Trabalhar a igualdade social, né, que são pilares previstos na nossa Constituição Federal. Esse trabalho, desde que eu ingressei na 30ª Promotoria de Justiça aqui da capital, que labora e milita em favor das pessoas menos aquinhoadas e afortunadas, ele se iniciou há 5 anos, já na época quando era então comandante do 4º Batalhão, Coronel Araújo Gomes, também com o nosso delegado Vanderlei Redondo, mas começou de uma forma isolada, né? E nós sentimos naquele primeiro momento que diversas pessoas, diversas entidades faziam esse trabalho e tinham esses ideais e esses propósitos, no entanto, o faziam isoladamente, de forma fragmentada, sem uma coordenação, sem um planejamento. E daí surgiu a ideia, recentemente, depois de uma abordagem, doutora Caterine, que nós realizamos na Lagoa da Conceição, bastante profícua, de formarmos esse grupo, né? E contamos com o indispensável apoio de Vossa Excelência, como também do senhor prefeito municipal e do senhor vice-prefeito, que colocaram toda a estrutura, não só da assistência social do município, mas também da saúde, né, em prol desse trabalho realizado pelo DOA. Então, o início do DOA, o início desses trabalhos, efetivamente iniciou-se no mês de fevereiro desse ano, com o objetivo de promover, como disse, a igualdade e o resgate da dignidade das pessoas em situação de rua. Surgiu da ideia precípua de unificar forças vindas da sociedade civil e forças vindas dos órgãos e segmentos governamentais. Sem dúvida que os resultados provenientes dessa junção de forças e de ideais já se fizeram sentir desde os seus primórdios, desde as primeiras ações que foram realizadas, desde os primeiros encontros, desde as primeiras reuniões, desde as primeiras audiências públicas das quais participamos, em todas as esferas, em todos os ambientes, políticos ou não. O DOA, desde o mês de fevereiro em que foi criado, ele já contabiliza 44 operações realizadas nas ruas da capital, abrangendo praticamente, vereador Michael, praticamente todas as regiões de Florianópolis. Já foram realizadas ações no norte da ilha, no sul da ilha, na Lagoa da Conceição, na área continental e na região central, muitas delas, a sua maioria. Evidentemente que o grupo, né, ainda ele está se estruturando. Hoje ele é composto por 16 entidades, e para que eu não cometa nenhuma injustiça, eu vou citá-las: a Prefeitura Municipal de Florianópolis, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a Polícia Civil, através da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, a Guarda Municipal, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, a Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital, a CONCAP, o CONSEG, que é o Conselho de Segurança do Centro da capital, o CONSEG da área continental, o CONSEG da Bacia do Itacorubi, o CONSEG do Norte da ilha, a Abrazel, o Instituto Geral de Perícias e o Centro do Bem-Estar Animal. Então, quero também saudar, me desculpa, Márcia, mas também enaltecer, né, a tua presença e, principalmente, o teu trabalho, a tua doação, a tua entrega em favor desse grupo que tu ajudaste também a construir. Meu muito obrigado e parabéns, né? Então, esse grupo começou de uma forma muito incipiente, muito tímida, no mês de fevereiro, com poucas entidades, mas nós tivemos, talvez, a sorte
um pouco de capacidade, de habilidade, de identificarmos as pessoas certas, as entidades parceiras que se lançaram de corpo e alma nessa empreitada difícil. E todos sabemos que lidar com população em situação de rua, com pessoas marginalizadas, com grupos sociais menos afortunados, é difícil, diante da realidade que assola não só a nossa capital, mas que assola o nosso Estado e assola o nosso país. E não pensem que isso é um fenômeno apenas nacional. Não é, não é. Eu recentemente também estive numa viagem ao exterior, na Alemanha, e pude constatar que lá o problema não é muito diferente que nós vivenciamos aqui. Mas nem por isso nós vamos nos dar o direito de cruzar os braços, né? Muito pelo contrário. O estímulo é cada vez maior para que nós realmente exercitemos esse protagonismo, quem sabe em nível nacional, de termos grupos tão heterogêneos na sua composição, mas muito homogêneo nos seus ideais e nos seus interesses, como esse que nós formamos. Esse grupo não está fechado, esse grupo está aberto para novas adesões. Recentemente nós tivemos também o prazer de poder fazer o contato, o Rodrigo esteve lá comigo, o Hélio também, que não pôde estar presente, da CDL, de estar lá junto à Defensoria Pública da União, que também empenhou, hipotecou, né, o compromisso de poder auxiliar nos trabalhos que são desenvolvidos pelo grupo, inclusive se comprometeram a acompanhar de perto as nossas ações. Então, isso eu recebo com bastante entusiasmo, esse engajamento de pessoas, de entidades, órgãos. Afinal de contas, é um grupo que não tem uma bandeira política, é um grupo que é movido por um único ideal, de ajudar as pessoas em situação de rua e aquelas menos aquinhoadas. Destaco que todas as ações realizadas por esse grupo, semanalmente, têm por objetivo promover, como disse, o resgate da dignidade das pessoas em situação de rua, dar-lhes voz, incentivar a criação de oportunidades de trabalho, restabelecer os vínculos familiares perdidos, oferecer assistência médica em caráter prioritário, erradicar doenças do meio em que essas pessoas convivem e habitam, tudo como forma de buscar a reinserção das mesmas na sociedade em condições de igualdade e de justiça. Todas as ações que são realizadas, elas contam com a efetiva participação da assistência social do município e contam também com a participação da Secretaria de Saúde dos municípios. São acompanhadas por assistentes sociais, né? E a assistência social, ela é personificada na Sandra, né? Que faz um trabalho realmente digno de aplausos, e para que a Sandra possa exercitar com êxito esse trabalho, ela tem todo o respaldo que recebe da nossa secretária, a doutora Caterine. É um trabalho que é acompanhado, como disse, por médicos da Secretaria da Assistência Social, pelo consultório de rua, que lá estão para diagnosticar os problemas, né, de saúde dessas pessoas que convivem em meio à miséria, convivem em meio ao lixo, convivem em meio às doenças. E depois presidente Guilherme, se Vossa Excelência me permitir, prometo que serei bastante breve, né? Já diz o adágio popular, né, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, vale mais do que 1000 palavras. Então, nós fizemos um vídeo bastante enxuto, né, para mostrar de uma forma ilustrativa como são realizadas essas nossas ações e abordagens.
Então, todas elas com efetiva participação da assistência social, da saúde, do IGP, da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, Guarda Municipal, da Polícia Militar, mas não com objetivo repressivo, não com objetivo opressor, mas de oferecer segurança a todos os componentes dessa equipe multidisciplinar e as próprias pessoas em situação de rua, muitas das quais, não raro, quando das nossas ações e abordagens são encontradas e identificadas em situação de surto, ocasionado pelo uso contínuo de drogas, razão pela qual a presença também dos médicos se faz muito importante para diagnosticar esse tipo de transtorno e poder fazer os encaminhamentos às entidades acolhedoras competentes. Devo também, por questão de absoluta justiça, destacar o trabalho realizado pela CONCAP, trabalho de limpeza e coleta de lixo em locais pútridos do ponto de vista sanitário e absolutamente nocivos à saúde humana. E muitos dos quais, acreditem, pessoas fazem a sua morada habitual em condições de higiene indignas e desumanas. As fotos que nós iremos mostrar também são bastante representativas disso que eu estou falando. Saliento que, conforme o protocolo firmado quando da criação do DOA, nenhum objeto ou pertence de uso pessoal de quem quer que seja pode ser recolhido sem o consentimento do seu dono ou usuário. A propósito, todas as operações que são realizadas semanalmente, às terças e quintas-feiras, são registradas por meio fotográfico e, ao final de cada uma delas, elaborado um relatório circunstanciado com a assinatura de todas as pessoas que delas participaram. Inclusive, todo esse material, todo esse acervo, desde a nossa primeira operação, ele está condensado em um arquivo que já está se tornando até bastante pesado e volumoso, né, Rodrigo? E fica à disposição de cada uma de vossas excelências que pretender ter acesso a todo esse material. Saúdo também, e destaco o trabalho realizado pela Polícia Militar e a Guarda Municipal, que tem contribuído para que os trabalhos se desenvolvam com toda a segurança possível, como disse e repito, não só das equipes multidisciplinares, mas das pessoas em situação de rua, uma vez, como falado, são encontradas em situação de absoluto desalento, de confusão mental e de transtorno até de ordem psiquiátrica, muitas vezes colocando em risco a vulnerabilidade e a integridade física de terceiro e delas próprias. Saliento ainda que, mesmo em situações complexas, a força pública tem agido com parcimônia e inteligência, donde resulta que, nas 42 operações realizadas, não houve um registro sequer de qualquer ação que envolvesse ou fosse necessária o uso da força ou qualquer situação abarcando truculência por parte da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. De se frisar também a inestimável participação nesse processo dos representantes da sociedade civil organizada, movidos apenas pelo desejo de trabalhar em favor dos menos favorecidos e de uma sociedade mais justa e igualitária. Minhas homenagens, portanto, ao Rodrigo, que representa aqui também a CDL, a Sociedade Civil Organizada, ao Hélio da CDL, a seu Elídio do CONSEG, e outros tantos que, não sendo agentes do Estado, não sendo agentes públicos remunerados pelo Estado, têm mostrado valor humano inestimável e ímpar e se colocado à disposição para mudar essa sofrível realidade que vivemos. Meus agradecimentos também à Prefeitura Municipal, na pessoa da doutora Caterine,
na pessoa do doutor Paraná, secretário da Saúde, do prefeito e do vice-prefeito, e também da Câmara Municipal, na pessoa do presidente Guilherme, que sempre se colocou à disposição também, no sentido de contribuir com os trabalhos, colocando essa Casa Legislativa à disposição, não só minha, mas de todo o nosso grupo, como exemplo do que acontece hoje nesse evento. Aproveito, então, para estender o meu convite a todos os senhores vereadores, para que, assim que lhes aprouver, possam estar conosco nessas ações que são realizadas semanalmente. Tudo aquilo que eu falar aqui, evidentemente, que terá um eco, terá uma repercussão. E vossas excelências poderão imaginar, por intermédio das minhas palavras, o quão importante são essas operações. Podem imaginar o arcabouço e o desenho do que é feito, mas nada melhor do que nós estarmos lá nas ruas, lá embaixo das pontes, e nós fazemos isso toda semana, da Ponte Colombo Salles, da Ponte Pedro Ivo, aqui embaixo do viaduto, aqui da Antonieta de Barros, nas regiões mais sofríveis, mais miseráveis da cidade, onde nós encontramos seres humanos vivendo e convivendo e habitando, locais absolutamente indignos e locais potencialmente nocivos à saúde humana. Cito como exemplo uma ação recente que nós realizamos com toda a equipe na Praça Santos Dumont, aquela praça muito conhecida na Trindade, próximo da UFSC, quando nos chegou a notícia de que duas pessoas em situação de rua haviam falecido naquela praça. E não foi por mera coincidência, senhoras e senhores vereadores. Nós estivemos lá com toda a nossa equipe, com a saúde, com a assistência social, e constatamos que havia naquele local um imóvel, que de há muito havia cedido ao Conseg da Bacia do Itacorubi, que estava inservível para uso, estava abandonado, e naquele imóvel foi constatado pelos agentes da saúde um grande habitat propício ao desenvolvimento da tuberculose. E essas duas pessoas que vieram a óbito o foram por tuberculose. A terceira pessoa que também foi acometida por tuberculose, também morador de rua, por sorte, por uma graça divina e pela ação de todos, nós ainda conseguimos salvá-la e levá-la para pronto atendimento médico. Mas a iniciativa que nós tomamos, a primeira, e contamos também com o apoio do Poder Público Municipal, foi de imediatamente demolir aquela construção. Nós temos, talvez, não sei, Rodrigo, mas fotos daquele local, inóspito, insalubre, fétido, que depunha contra não só as pessoas que lá conviviam naquela praça, os moradores de rua, mas também a toda a comunidade ali daquele entorno da Trindade, inclusive senhoras, mulheres grávidas, crianças, idosos, que estavam sujeitos a contraírem doenças em virtude daquele imóvel abandonado. E assim foi feito, aquele imóvel, menos de uma semana depois de nós termos detectado aquela situação, ele foi demolido e hoje aquela praça se encontra em processo de revitalização. Como também, em processo de revitalização, se encontram tantos outros espaços que são semanalmente por nós visitados. Eu destaco em especial o entorno das pontes, Pedro Ivo e Colombo Salles. A primeira vez que eu estive lá pessoalmente, a secretária também já esteve lá conosco, e todos que compõem nossa equipe, lá estiveram por muitas vezes.
é um local inimaginável do ponto de vista sanitário. Inimaginável. Com a agravante que as pessoas que lá habitam aquele local, em meio ao lixo, em meio ao esgoto a céu aberto, elas possuem acesso fácil a todo o corredor das pontes. E agora, recentemente, nós tivemos um problema de fiação. A fiação, por incrível que pareça, ela se encontra exposta, né, desencapada, né, e tivemos um problema justamente ali embaixo das pontes, onde, por graça, né, por uma graça divina, nenhuma pessoa veio a óbito, mas que não é difícil imaginar que isso poderia ocorrer, e pode ainda ocorrer, No entanto, medidas estão sendo tomadas, e, nesse particular, eu destaco também que o DEINFRA tem sido, né, a quem cabe gerenciar, né, e administrar as pontes, tem sido parceiro na solução desses problemas. Então, vejam, sem me demorar muito, eu quero, humildemente, colocar o nosso grupo à disposição dessa Casa Legislativa, dizer que o trabalho que nós fazemos é um trabalho de unificação de esforços, é um trabalho que nós estamos sujeitos ao cometimento de erros, e já os cometemos, e não por acaso nos reunimos mensalmente para avaliação de cada uma dessas ações que são feitas, para identificarmos os erros, né? E podermos evoluir, podermos avançar nessa questão tão delicada, uma questão tão complexa como é a questão envolvendo as pessoas fragilizadas e vulneráveis em situação de rua. Também um outro fenômeno que eu posso destacar, e isso tem sido corriqueiramente veiculado pela mídia, e, de fato, isso tem um viés de verdade, que é um número crescente de pessoas em situação de rua que tem sido observado, né, principalmente de um ano para cá. Nós observamos, detectamos, tá? Isso não é fantasioso, não é um número criado, tá, de forma aleatória, mas nós temos um crescimento vegetativo de pessoas em situação de rua. É uma realidade que não pode ser escondida. E isso se deve a muitos fatores. Fatores econômicos, fatores sociais, mas há outros fatores que nós também estamos apurando e estamos identificando. Recentemente, né, chegou à Promotoria de Justiça, não uma, mas algumas denúncias de que municípios, outros, né, do Estado e fora do Estado, estariam trazendo, né, pessoas em situação de rua para cá, colocando em vans, colocando-os em ônibus e jogando essas pessoas para a nossa capital. E nós ficamos nos perquirindo, né? Será que isso não justifica, de alguma forma, também esse crescimento vegetativo do número de pessoas nas nossas ruas? Porque nessas abordagens que nós fazemos, através da assistência social, através do Dr. Vanderlei Redondo também tem esses números, né? Porque é todo um trabalho de orientação, de recolhimento de dados, né, de pessoas desaparecidas, né, de registros, e o que nos chama a atenção é que muitas pessoas, ou a grande maioria delas, elas são egressas, elas têm procedências de outras cidades e de outros estados. E essa denúncia nos chegou, e, em função disso, nós instauramos um inquérito civil público na Promotoria de Justiça para apurar a veracidade dessas denúncias. E, se isso realmente se confirmar, evidentemente que nós teremos que tomar medidas de força, quiçá judiciais, né, para enfrentarmos esses problemas, que não nos parece correto, né, nós
recolhermos essas pessoas que, aos olhos de muitos, são pessoas indesejadas, né, e mandarmos, né, para outras cidades. Né? Não me parece correto, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista humano. Então, isso está sendo apurado, está sendo investigado, o inquérito civil foi instaurado e os primeiros ofícios e requisições já foram encaminhados. Então, presidente, desculpa se eu me avancei, né, eu gostaria, vou pedir o auxílio do nosso técnico estimado, né, faz tudo, Rodrigo, né, para que possa apresentar. Nós temos, Rodrigo, só quantas imagens, quantas fotos já foram recolhidas? Mais de 2.000 registros fotográficos, né? Fora as filmagens, fora os relatórios, mas nós selecionamos apenas alguns, evidentemente, em função do pouco tempo que dispomos, só para mostrar a vossas excelências o cunho eminentemente social desse trabalho. A propósito, também quero registrar o trabalho que tem sido feito na Passarela Negro Querido, aos finais de semana, por um grupo de voluntários, né? Também não são vinculados a nenhum ente estatal, são pessoas ligadas à sociedade civil, ligadas à igreja, né? Que, por conta e vontade própria, estão trabalhando lá dentro do Centro Pop, inclusive oferecendo cursos profissionalizantes, corte de cabelo, né, confecção de documentos. Evidentemente que é um trabalho embrionário, mas que ele está ganhando dimensão, ganhando espaço. E nesse último final de semana, nós tivemos mais de 230 pessoas em situação de rua atendidas nesse espaço. Então, podemos passar lá o... Quer ir ali, para ajudar ali? Ô, Rodrigo, tu queres... Eu não consigo ter... Não tenho visão aqui, não sei se quiseres poder... Por favor, Rodrigo, pode ficar à vontade, vai ali. Bem, aí aqui já está... Desculpa, eu não tinha visto aqui o... Aqui a imagem não está muito... A resolução não está muito nítida. Mas essa foi uma situação detectada, encontrada. Dá para ver bem? Não sei se... Perdoa... Tá. Uma situação que nós detectamos aqui na Beira-Mar Norte, né? Na Beira-Mar Norte, embaixo daqueles decks, né? As pessoas que caminham aqui pela Beira-Mar Norte não fazem ideia, ou não faziam ideia, do que nós tínhamos embaixo daqueles decks, onde as pessoas têm os bancos, né? As pessoas sentam, conversam, têm seu momento de lazer. Embaixo daqueles decks nós encontramos verdadeiro nichos de lixo, de detritos, né? Ou seja, locais que deveriam ser locais acolhedores e locais de recreação se tornaram verdadeiros habitats propícios ao desenvolvimento de doenças. Foi necessário, se não me engano, 3 ou 4 caçambas da CONCAP para recolher todo esse material, esse lixo, repito, de acordo com o protocolo que nós temos, assinado por todos esses parceiros, nenhum objeto pessoal, nenhum pertence pessoal pode ser recolhido sem o consentimento do seu proprietário, sem o consentimento do seu usuário. É lixo, nós recolhemos lixo, o CONCAP recolhe lixo. Doutor Daniel. Pois não? Se o senhor me... Pois não. Até para esclarecer para os senhores vereadores, depois dessa intervenção ali na Beira-Mar, a Prefeitura organizou
Claro, não só por esse motivo, mas por outros que já estavam sendo pensados, a questão do Floripa em Movimento, de se ocupar a beira-mar norte, dar uma ocupação maior para esse espaço, não só aos finais de semana, mas também durante a semana. Começou com aqueles eventos no Bolsão da Casan e depois foi estendido a questão das quadras de vôlei e de tênis que agora se tem na beira-mar. Porque a partir do momento que se faz, que a população ocupa esse espaço, ele não fica mais um espaço propício para ocupação indevida e irregular dessa população, e também se consegue manter a limpeza do espaço e tudo mais. Então, é uma ressocialização também do espaço. Claro. Né? Muito bem colocado, doutora Caterina. Podemos passar para a imagem seguinte? Aqui, bem, essa tela não me permite, mas aqui embaixo A imagem da direita é a imagem embaixo da ponte. Embaixo da ponte Colombo Salles. Isso. É. E a esquerda... é no túnel, isso. E a da esquerda é no túnel. É. Uhum. E a esquerda é do túnel Antonieta de Barros. Ali nós temos tido uma ação bastante destacada, né, e semanal, porque nesses locais há uma grande produção de lixo, de resíduo orgânico, e, por incrível que pareça, nós temos pessoas fazendo daquele local a sua morada. E, realmente, os médicos da Secretaria da Saúde têm se ocupado bastante desses espaços, porque talvez sejam os espaços mais problemáticos aqui na região central da cidade. Então, me permita interromper. Pois não. Se a TV Câmara puder pegar exatamente isso que o promotor está falando, aqui embaixo da ponte tem uma imagem no site do Ministério Público que mostra com bastante qualidade e nitidez essa situação, a situação das pontes, embaixo das pontes. O senhor esteve conosco, né, vereador Maicon? Sim, embaixo sim. das pontes também, né? Situação bem delicada O senhor aqui. viu o esgoto correndo a céu aberto, né? A quantidade de lixo, né? Então, situação absolutamente inimaginável, situação degradante. Próxima imagem. Também aqui embaixo da ponte Colombo Salles, a quantidade de lixo acumulada e também a questão envolvendo os fios desencapados, fios soltos, né? Afinal de contas, por ali passa toda, eu não sou técnico, não entendo muito disso, né? Mas passa toda a tubulação, retubulação da Casan e também a ligação elétrica do continente com a ilha, e essas fiações, elas se encontram absolutamente vulneráveis, né? Elas não estão isoladas, inclusive o vereador Maicon pôde acompanhar conosco, numa das paredes ali embaixo da ponte, né? Os indícios que nós tínhamos, né, que se apresentavam de um incêndio, né? Graças a Deus não teve grande repercussão, mas um incêndio recente que houve ali embaixo. Muitas pessoas acabam se abrigando nesses locais, fazendo uso, né, de material inflamável, e imaginem o risco a que elas estão expostas, a que toda a população de Florianópolis também está exposta, né? Basta ver que nós tivemos, no passado, não tão distante assim, um grande apagão aqui na ilha. Em função dessa situação, nós estamos sujeitos a que tal cena venha a se repetir. Aqui também, embaixo das pontes, um cenário de total degradação, né? Ocupação desordenada, né? E também ali na Praça do Exército, na frente do shopping Beira-Mar. Todo esse trabalho que é feito de abordagem, isso atende e obedece a uma técnica, né? Os senhores podem se questionar, né? Como é que é feito esse trabalho de abordagem? Esse trabalho é feito pela assistência social, que faz o primeiro contato com as pessoas em situação de rua. Esse trabalho, essa abordagem é feita pelos médicos, que fazem o primeiro contato com as pessoas em situação de rua. Essa intervenção é nitidamente de caráter social, então sempre a Sandra, né, que faz esse primeiro contato com essa população. Aliás,
me orgulha dizer, e falo isso de uma forma até emocionada, que aquelas primeiras resistências que nós enfrentamos, das próprias pessoas em situação de rua, do próprio movimento, né, que via, sem entender, né, a fundo o nosso trabalho, que se tratava de uma ação, primeiro policialesca, depois higienista. Hoje essas pessoas são as primeiras a nos apoiarem. Eu cito como exemplo, né, aqui o DEINFRA, o prédio das diretorias, e também o prédio do INSS, que tinha uma grande aglomeração de pessoas em situação de rua, mas graças a essa orientação por parte da assistência social, da Sandra, as próprias pessoas que lá estavam, elas se encarregavam da própria limpeza do local. Então, não raro eu passei por esses espaços e via os próprios moradores de rua, né, com a sua vassourinha, limpando o local e recolhendo o lixo. Mas isso por quê? Porque foi um trabalho de orientação que foi feito. Foi um trabalho didático. E essas próprias pessoas hoje reconhecem o valor disso que é realizado. O que não significa dizer que nós estejamos, né, incorrendo em acerto em todas as nossas ações e operações. Nós somos seres humanos, né, e estamos fadados, né, também ao fracasso, ao erro, mas nós temos humildade suficiente de poder reconhecê-los e corrigi-los. A próxima imagem. Eu acho que sim. Alô? Posso me aproximar? Não? Pedir licença para me aproximar da tela. Aqui também nós temos uma situação bastante corriqueira. Nós fizemos até um comparativo, assim, como era antes e como ficou depois, né? É um fenômeno que vem ocorrendo com uma certa frequência. Pessoas acabam colocando barracas, acabam levantando lonas em espaços onde não deveriam ser colocados, né, esse tipo de material. Aqui na Gustavo Richard nós tivemos diversos exemplos, né, entre a Praça dos Três Poderes, a Assembleia, o Fórum, a Passarela Ney Querido, né, se montava lonas naquele espaço, e sempre com toda a inteligência, com toda a didática, né, através da Sandra, delegado Vanderlei Redondo também com a sua equipe, né, a Márcia, a gente foi conseguindo convencer essas pessoas que ali não era o local ideal, que elas deveriam ser encaminhadas para o Centro Pop, que elas deveriam procurar os albergues da cidade, né? Então, aquela imagem retrata muito bem como era antes e como era depois, deixando claro que em nenhum momento foi necessário que a força pública ou qualquer um dos componentes do nosso grupo, né, precisasse usar de alguma outra estratégia para retirar essas pessoas desses locais indesejáveis, né, para aquele tipo de situação. Nenhuma outra estratégia que não a conversa, que não o diálogo, que não a persuasão. E nisso, realmente, a nossa equipe, a Sandra em especial, demonstrou uma habilidade em comum. Inclusive, angariando a simpatia, né? Ela é muito benquista por todas essas pessoas que convivem, né, e habitam as nossas ruas. A próxima imagem. Aqui também, essa é na área continental. Também ali no continente, secretário Edinho, quero também cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo grande apoio que Vossa Excelência tem dado à nossa empreitada, à nossa equipe, à nossa força-tarefa. O senhor realmente tem sido realmente um incansável batalhador, né, e defensor dessa causa. Essa imagem, onde consta o trator, é aquela que eu fiz referência lá na Praça
Santos Dumont, aquele imóvel que foi demolido e que foi responsável pela morte, né, de 2 pessoas em situação de rua. Imóvel que foi prontamente demolido. A outra imagem, à direita, mostra a equipe do consultório de rua agindo no atendimento às pessoas em situação de rua, e também a Sandra fazendo todo esse trabalho de orientação, esse trabalho didático, esse trabalho pedagógico. Essas são 2 realidades bastante intrigantes, né? Vejam bem, nós nunca fomos contra a entrega de marmitas, nós nunca fomos contra esmola. Eu sei que tem muitas entidades, igrejas e muitas pessoas que estão envolvidas nessa causa, e é uma causa nobre, é uma causa humana, mas nós sempre defendemos que isso fosse feito de forma ordenada e planejada, porque o nosso convívio com as ruas nos mostrou, né, que sem esse planejamento, sem essa organização, essas marmitas que estavam sendo entregues, né, nas ruas da cidade, principalmente aqui na região central, elas acabavam criando um nicho, um habitat, né, para a proliferação de doenças. Isso foi identificado não por mim, mas pelos próprios médicos do consultório de rua, pela nossa assistência social. Era comida, era resto de comida, era marmita que ficava sendo jogada na rua. Mas isso foi modificando. É uma cultura que foi se modificando. Que hoje as próprias pessoas em situação de rua, como eu falei, entendem que elas precisam, a bem da sua própria saúde, terem um mínimo de higiene, um mínimo, né, de cuidado no manejo dos alimentos que são doados. Então, aquela situação é a situação que nós encontramos nas ruas, com marmitas jogadas, né, restos de comidas, mosquitos, insetos, né, se criando naquele entorno. E à direita nós temos um retrato atual da situação ordenada, planejada, de entrega de alimentos lá dentro da Passarela Negro Querido, que é feita aos sábados e domingos, por pessoas voluntárias. Comida boa, de boa qualidade, comida quente, né? Tanto é verdade que hoje, no último final de semana, nós tivemos 200 e poucos usuários, né, comparecendo àquele espaço para receber não só a alimentação, mas também o banho, receber um corte de cabelo, receber um curso profissionalizante, entre outros mais serviços que estão sendo oferecidos e que vão ser, outros que ainda não o são, serão oferecidos brevemente. Desculpa, secretário, se eu estou, né? Mas eu sei que... eu sei que a coisa está se expandindo, né? Aqui também, essa à esquerda, também é... Desculpa, Rodrigo, pode me ajudar? Precisa falar no microfone, senão não tem o registro, presidente. Bom, desculpem, prazer poder falar nessa casa, muito obrigado. Esse caso é um caso de violência e esse ano nós tivemos o registro de 3 homicídios já na cidade, briga entre pessoas em situação de rua, e ali é um retrato que a gente vê acontecer em Rio e São Paulo, já começa a haver uma disputa pelo território. No Rio de Janeiro, para vocês terem ideia, se uma pessoa em situação de rua dormir no lugar da outra, ele tem um paralelepípedo arremessado contra a cabeça dele. Isso já tem vários registros, é o que a gente espera que nunca aconteça na nossa cidade. E do lado, doutor Paladino, se o senhor me permite, esse é um rapaz que estava no domingo sendo atendido por um serviço de enfermagem por voluntários, ele tem hanseníase no pé.
e ele foi colocado, e nós temos filmagem disso, dentro de um ônibus pela Prefeitura de Cuiabá, e despachado, literalmente despachado, e eu afirmo isso porque eu lá estava, para cá. A secretária estava nesse dia também, a Sandra, num domingo, e o irmão dele que estava com ele tinha esquizofrenia e simplesmente foi colocado dentro de um ônibus sem medicamento. Então, esses são quadros da migração que a gente chama de forçada e irresponsável. Questão de ordem, senhor presidente. É para as pessoas identificarem, não sei quem é. Quem é. Posso me apresentar? Bom, meu nome é Rodrigo Marques, eu sou empresário, sou conselheiro da CDL, sou diretor do CONSEG. Faço esse trabalho de forma voluntária e com muita abnegação. Além dessas abordagens que são realizadas, né, dessas operações todas as terças e quintas-feiras, nós também realizamos as abordagens durante a noite, né, e esse trabalho vem sendo feito há mais de 5 anos. E eu destaco em especial, né, o empenho de toda a equipe do nosso delegado Vanderlei Redondo, né, de ouvir as pessoas, de coletar dados, né? Inclusive, nós tivemos já registro de inúmeras pessoas com cadastro de desaparecimento que foram localizadas nas ruas, né, de outros estados, inclusive, e esses dados que são recolhidos pelo delegado Vanderlei Redondo, pela Márcia, são importantes depois para a confecção do registro civil dessas pessoas, a maioria das quais sequer possui uma certidão de nascimento, não possui identidade. Consequentemente, né, elas têm comprometido o exercício pleno da sua cidadania. A imagem à esquerda, ela se refere à audiência pública que foi realizada mês passado, lá no auditório da Assembleia Legislativa do Estado, num evento promovido pela Defensoria Pública da União, e no qual nós estivemos presentes, e não poderia ser diferente, junto com outras tantas entidades. Lá também vi alguns vereadores, o vereador Lino também esteve lá presente naquela ocasião, e foi um espaço bastante democrático, onde nós pudemos discutir toda essa questão e dar voz a todos para poder se manifestar. Pode voltar só aquela imagem? Aqui também é uma ilustração da forma como é feita essas abordagens. Aqui uma senhora em situação de rua, e isso é uma situação que eu vou confessar a vossas excelências, uma grande dificuldade que nós temos, porque muitas dessas pessoas, talvez pela vivência, né, pelo tempo de vivência que elas têm nas ruas, elas têm uma resistência muito grande em aceitar qualquer proposta de adesão, seja em relação a uma internação numa entidade, para uma clínica, né, para desintoxicação, seja uma proposta para frequentar um curso profissionalizante, porque elas não conhecem outro mundo que não aquele das ruas. Então, esse é um trabalho que foi feito, essa imagem ilustra isso, dessa senhora que, coincidentemente, foi uma das que não aceitou essa proposta, né? Ou uma das muitas que não aceitaram essa proposta, que mostraram essa resistência, inclusive em relação ao atendimento médico. Nós tivemos 2 casos, agora recentemente, ali na Gustavo Richard, de pessoas que estavam, se não me engano, portadoras também de tuberculose, não me lembro, que a muito custo o doutor Matheus, né, conseguiu um pronto atendimento numa unidade de saúde, mas elas, no momento em que foi informado a elas, né, que havia esse serviço à disposição, elas se evadiram do local. É lamentável, mas a gente tem que trabalhar isso com habilidade, com inteligência, não podemos impor nada. Cada um tem direito de fazer as suas escolhas. Aqui também são fotos, né, do dia a dia lá do serviço que vem sendo prestado lá na Passarela Nego Querido, por esses grupos de pessoas voluntárias, aos sábados e domingos.
Aqui também é uma ação social ali na Praça 15, naquele coreto que todos conhecem da Praça 15, onde costumam também se amontoar muitas pessoas em situação de rua, e a gente tem levado para aquele espaço, né, algumas ações sociais. A Prefeitura, em especial, tem coordenado isso de uma forma muito inteligente, né, e muito eficiente. Inclusive, muitos moradores de ruas hoje fazem parte, inclusive, de corais, né, e tem encontrado nessa atividade uma forma de deixar as ruas. Pois bem, teríamos, vereador Guilherme, mais de 2.000 fotos para mostrar, mas, como eu disse, todo esse acervo, né, ele está à disposição da senhora e dos senhores vereadores. Quem quiser ter acesso, né, estaremos prontamente à disposição para poder atendê-los. Mais do que isso, fica o convite, reitero, para que vossas excelências, dentro daquilo que for possível, né, possam nos acompanhar nas nossas operações e contribuir também com sugestões, porque somos todos falíveis, como eu disse, mas através desse trabalho coletivo, né, a gente vai conseguindo reunir ideias, conseguindo nos aprimorar, conseguindo nos corrigir, e penso que esse trabalho vai continuar, e cada vez de uma forma mais enfática, porque eu vejo na fisionomia, né, de cada um dos nossos integrantes do grupo um entusiasmo contagiante. Então, quando um está caindo, o outro que está mais motivado não os deixa, ou não nos deixa cair, né? Então, eu me espelho muito em vocês para poder continuar esse trabalho, fazendo parte desse grupo, do qual eu me orgulho muito. Então, meu muito obrigado pelo espaço, me coloco à disposição para o que for necessário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Só um pouquinho, vereador Tiago. Registrar a presença do nosso vereador licenciado Edson Lemos, secretário municipal do Continente, que também contribui para o DOA, e o tenente-coronel Marcelo Ponte. Muito obrigado por estar aqui também, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. Questão de ordem, vereador Tiago Silva. Senhor presidente, eu quero aqui registrar o compromisso que é feito, o comprometimento dessa rede que é a Delegacia dos Desaparecidos, o delegado Vanderlei, a sua equipe, em especial a Márcia, e a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o projeto Abordagem de Rua, aqui da Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social, e também o trabalho que é feito pelo Dr. Paladino. As instituições que se envolvem, as ONGs, as pessoas voluntárias que vão e trabalham para que essa rede possa ter resultado. Eu, quando tive a oportunidade de ser secretário de Assistência Social aqui no município, nós criamos o primeiro albergue público para moradores de rua, que fica ali na General Bittencourt. O que eu vejo, senhor promotor e secretária, que nós temos que ampliar essa rede, né? Nós temos aqui também um albergue da maçonaria, que também presta um grande serviço, mas nós temos uma situação em que eu sempre já colocava lá na secretaria, a região continental. Nós temos ali vários moradores de rua, e lá a gente tem que ter essa atenção de que, para o morador de rua ser atendido em qualquer unidade aqui, ele tem que atravessar a ponte. Então, nós temos que fazer o inverso. Nós temos que atravessar a ponte através de um albergue lá, fazer com que uma equipe fixa, né, da assistência, psicólogos, as assistentes... Mais 30 segundos. O senhor tem que ser mais gentil, né? Vossa Excelência está limitando a palavra de um vereador em 2 minutos, vereador, uma audiência importante. Mas eu vou mais entender... Mais 1 minuto para o senhor, então. Obrigado pela sua gentileza e lianeza, senhor presidente. Então, eu entendo, secretária, e isso deve se colocar junto com
essas pessoas que fazem essa rede, que a gente possa avançar e colocar um albergue público lá no continente, para que depois possa ser estendido, inclusive, fazer um grande albergue ali junto com um consórcio, junto com a Prefeitura de São José, Palhoça e Biguaçu, para que a gente possa dar uma resposta, né, para ele possa ter uma porta de entrada junto ao poder público, e que ali possa fazer o seu encaminhamento. Eu parabenizo a situação hoje dos voluntários que estão trabalhando no Centro Pop. Teve uma reação contrária, mas só faz a reação contrária quem nunca fez caridade. Porque quem faz caridade, e a caridade se faz com o coração, não faria aquela reação contrária a essas pessoas maravilhosas da igreja que vêm fazendo o seu trabalho social. Parabéns à equipe, parabéns a todos que contribuem por esse projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dalmo Menezes. Quero aqui cumprimentar o doutor Daniel, da mesma forma a Prefeitura Municipal, através da assistência social, o doutor Vanderlei Redondo também, que faz um trabalho importante, da mesma forma, os voluntários, Coronel Marcelo Ponte. Eu ia fazer uma pergunta ao senhor, e o senhor já antecipadamente já respondeu, com relação às pessoas oriundas de outras cidades. Eu tenho uma certa impressão, doutor, que em função de ser a capital do Estado, e talvez eles consigam ter mais tranquilidade aqui, maior atendimento, possivelmente eles vêm de outras cidades, e agora foi comunicado pelo representante aqui, o empresário também da CIF, CDL, desculpa, com relação a uma pessoa que veio de outro estado. Eu pergunto se eu posso nos auxiliar nisso. Existem também programas nesse sentido, lá em outros municípios, outros estados também, e tem esse intercâmbio, essa conversa com eles, para que evite-se essa situação de eles virem ser transferidos para Florianópolis, às vezes encaminhados para cá, porque aqui tem a facilidade, aqui nós temos praia, aqui nós temos o atendimento, aqui nós temos as marmitas, como o senhor verificou, aqui tem o doutor Paladino, que dá uma atenção especial, aqui tem assistente social. Existe esse entendimento para que essas coisas comecem a ter um basta nisso, e além disso, eu também pergunto se existe um cadastro para ver a origem dessas pessoas, por que eles vieram, qual é o entendimento, qual é o procedimento que eles vieram e qual o motivo, se é relacionamento de família, se é realmente abandono, se é uma frustração na sua vida, para essas pessoas terem um encaminhamento, porque eu sou assim, não é que seja o contrário, eu não concordo muito, como o senhor falou no início. 30 segundos. Mais um minuto. Por favor, obrigado. Eu não sou contra a doação, a ajuda, mas quando as coisas são muito fáceis, olha, vem aqui que nós temos alimentação, nós temos... Então, isso aqui, nós temos que realmente achar uma solução e não uma coisa paliativa, porque se dá uma marmita, é para aquele momento, e quando ele não conclui, não consegue se alimentar aquela marmita, ou às vezes sobra, o senhor já conhece o resultado, é lixo, e a gente vê aqui tão próximo da nossa casa, da Câmara, esta situação aqui no INSS, já melhorou, tenho certeza. Mas seria importante, na minha avaliação... Não, mais 30. Eu tenho certeza, doutor Paladino, que se tivesse esse acompanhamento com outras cidades, e também porque, bem recentemente, o secretário de Assistência Social, na época, o Alessandro Abreu, ele me falava que as pessoas tinham uma resistência muito grande ir para o albergue, tomar banho, e uma série de coisas, não queriam, porque a rua é o local deles, no entendimento deles, e normalmente tem reação nesse sentido. Então, seria importante esse contato, esse entendimento com outras... Ô, vereador. O tema é instigante, né? Por favor, vereador, mais 30 segundos. Obrigado. Talvez pela antiguidade aqui o senhor vai aceder. Então, que eu vejo, talvez, assim, esse entendimento com as pessoas, que eles aceitam esse atendimento, mas também têm interesse em modificar de vida. E quantas pessoas modificam de vida com o atendimento às pessoas? E, mais uma vez, quero parabenizar a Vossa Excelência
por todo o trabalho que você tem na promotoria, ainda se preocupar também com essas pessoas, que às vezes é coisa de família e não de outras pessoas. Obrigado. Questão de ordem, vereador Lela. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o doutor Paladino pela sua presença e sua explicação a respeito do DOA. Cumprimento também, saúdo a servidores da assistência social e a secretária da assistência social, a doutora Caterine. Pelo que foi apresentado, até na oportunidade que a gente já teve lá, eu e o vereador Maico, tivemos lá conversando com o doutor Paladino, das preocupações que nós tínhamos realmente diante do que toda a sociedade vê se agravando, não só no centro e o continente de Florianópolis, mas toda a região norte e sul da ilha também já vem sentindo fortemente esse problema. E a gente vem sentindo isso, não é só de agora, a gente vem sentindo já de alguns anos para cá, que as políticas públicas voltadas justamente para o SUAS, para o Serviço Único de Assistência Social, vem caindo, vem sendo precarizado muito pela falta de aplicação dos recursos públicos mínimos que são aprovados nas leis orçamentárias. E eu pergunto até se o senhor tem também, dentro do trabalho que tem sido feito junto com os voluntários, que é um trabalho louvável, é importante demais ver a sociedade se abraçando em todas as causas que nós temos de problemas relacionados às políticas públicas que enfrentamos no nosso país, vão enfrentar cada vez mais, diante dos ataques que vão tendo cada vez mais, tirando direitos da população. Isso vai aumentar, nós temos que estar atentos a isso. E é importante esse trabalho voluntário, sim, mas ele tem que estar sendo acoplado, ele tem que estar sendo um aliado das políticas públicas que já existem e foram desenvolvidas por quem conhece e entende realmente de como é feito desde a abordagem até mesmo os encaminhamentos. A gente viu o prefeito anunciar recentemente, não, já foi no início do ano, a contratação de 100 vagas, um convênio para 100 vagas de internação. Gostaria de saber como é que está isso, quantos já foram internados dessas 100 vagas, a geração de oportunidades. Temos uma secretaria, que é o Instituto de Geração de Oportunidades, que é o IGEOF. O que o IGEOF já tem feito, prático, efetivo, diante da questão de encaminhar, de dar oportunidades. Mais 30 segundos. Quem efetivamente, na abordagem, quer encaminhar a um curso, algo que possa beneficiar e dar um futuro, uma oportunidade para aquela pessoa. E enfatizando o que o vereador Tiago falou, a questão de albergues públicos. Precisamos aumentar, sim, a quantidade de vagas de albergues públicos na cidade, até mesmo tendo em vista que isso é uma política pública do SUAS e é preciso que a gente possa avançar nessa política. E em relação à questão da denúncia, só para concluir, senhor presidente, peço mais 20 segundos, como foi feita até uma denúncia dentro do Poder Legislativo, dizendo que a Prefeitura de Cuiabá encaminhou alguém para cá, que essa casa aqui se posicione diante do Executivo Municipal, fazendo através de ofício mesmo, solicitando informações, esclarecimento da Prefeitura de Cuiabá, se ela está fazendo isso, se é corriqueiro, se temos essa informação precisa, como foi bem colocada, enfaticamente apresentada pelo nobre companheiro que está aqui ao lado, para que isso não possa ocorrer. Isso é negligente, está sendo feito um trabalho de falta de atendimento de saúde pública naquele município. É grave se isso ocorreu. E essa... Eu dei mais um minuto. Leila, rapidinho, mais 15 segundos. E essa casa não pode ficar com os ouvidos fechados diante de uma denúncia dessa, gravíssima. Obrigado, senhor presidente. Só para o companheiro ao lado é o Ricardo, da CDL, ele também é voluntário do DOA. Só para... Rodrigo, desculpa, Rodrigo. Pela ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, quero cumprimentar a nossa secretária, todas as mulheres, através do doutor Paladino, cumprimentar todas as instituições, todas as pessoas aqui presentes envolvidas na causa. Senhor presidente, eu há muito tempo trabalho com a questão dos moradores de rua, como voluntário, não divulgo isso porque acho que não é merecedor de fazer divulgação com pessoas que estão numa situação bastante complicada. Mas trabalhei muito tempo com projetos que levavam não só alimentação para essas pessoas, mas também internação. E acabei dando uma reduzida nessa forma de trabalho, acabamos parando com a parte da alimentação, e ficamos mais no apoio psicológico e buscando as internações, uma vez que a maior parte dessas pessoas elas são dependentes químicos, portanto, são pessoas que possuem uma doença, precisam de um tratamento. E analisando muito tecnicamente a situação das pessoas de rua, tirando um pouco da emoção, eu vejo que falta no nosso município uma parceria entre o poder público municipal e as clínicas de recuperação voltadas para os casais.
Tem muitos casais que moram na rua, que são usuários de crack e outras drogas, crack e bebida principalmente, e acabam não se internando porque não aceitam a separação de o homem ir para uma clínica e a mulher ir para outra. Então, esse problema ele precisa ser resolvido. Enquanto ambos estiverem nas ruas e não for oportunizado a clínica para casais, eles vão continuar nas ruas, não só da nossa cidade, mas do Brasil inteiro. E um outro ponto, senhor presidente, são as clínicas também para as mulheres. Pouquíssimas vagas são abertas para as clínicas, de clínicas para as mulheres, senhor presidente. Então, nós precisamos fazer com que a Prefeitura de Florianópolis busque outras alternativas. O número, até em termos de questionamento, o problema, senhor presidente, eu concordo com os demais vereadores aqui, nós temos só 2 minutos aí, o meu tempo já acabou. Mais um minuto, vereador. Precisaria mais uns 10, senhor presidente, mas a questão, por exemplo, de rever o papel do Centropop, hoje é muito cômodo estar na rua. Você não tem gasto com nada, você encontra o sexo, você encontra a droga, você ganha a roupa, o banho e ganha também a alimentação. Então, nós temos que rever a política. Será que a política de continuar no comodismo, será que é adequada? Nós temos que criar oportunidades para essas pessoas. A pergunta que o vereador Lela fez sobre o IGEOF é a pergunta que eu faria também. Qual o papel do IGEOF? O que o IGEOF está se movendo para fazer? Ele está assumindo algum tipo de protagonismo? O IGEOF precisa assumir esse protagonismo. Do ponto de vista quantitativo, o último levantamento que fizemos em parceria com o Instituto do Padre Wilson foi de aproximadamente 1.200 pessoas em situação de rua entre centro e continente. Temporada de verão, sabemos que esse número vai crescer bastante, mas são moradores momentâneos. Eles vêm, trabalham, vendendo seu artesanato, mais 30 segundos. Acabam ficando em situação de rua e, terminada a temporada, muitos regressam à sua terra de origem. E, falando em origem, acho que já foi respondido pelo promotor Paladino, com o cumprimento pelo brilhante trabalho, não só de agora, mas de longo tempo. A maior parte dessas pessoas, não sei se essa informação que eu tenho confere com a de vocês, mas a experiência minha de rua mostra que a maior parte dos moradores de rua possuem origem de outras cidades, de outros estados e até países também. Então, deixo essa minha fala aqui constada, senhor presidente, e agradeço a oportunidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Miltinho. Presidente, obrigado. Cumprimento o doutor Paladino, secretária doutora Catarine. Cumprimento também os demais aqui presentes. E peço a palavra para falar desse assunto de extrema importância, assunto que falamos alguns dias atrás já aqui, quando fizemos a homenagem à Caixa de Esmola, que mantém o albergue noturno Manuel Galdino, aqui na Ercílio Luz. E peço a palavra para pedir para a secretária um pouco de atenção, de repente, e auxílio àquele albergue que faz um trabalho já há tantos anos. A Caixa de Esmola, que existe há 90 anos, completou no último dia 25, 90 anos, e, de repente, um auxílio do município, do Poder Executivo, pois é uma entidade que se mantém ao longo do tempo de forma voluntária, tanto o voluntariado de pessoas que ali trabalham e empresas que mantêm, entidades como a Polícia Militar, o SESC, que ajuda, e recebeu durante esse longo tempo pouco auxílio do poder público. Então, a entidade passa por um momento difícil financeiramente, com contas atrasadas, luz, água, já teve casos de momentos que a água e a luz foram cortadas por falta de pagamento, não tinha recurso. Eu sei que a situação financeira da secretária, é um momento também delicado, mas que, de repente, de alguma forma, possa auxiliar aquela entidade que tanto faz por essa cidade ao longo desse tempo. E ao doutor Paladino, parabenizo pelo trabalho que vem desempenhando, já admiro o seu trabalho já há algum tempo, e gostaria de lhe fazer um questionamento sobre o assunto que já outros vereadores aqui trataram, que é a questão dos municípios que fazem
vamos dizer Mais assim, 30 segundos. transbordo, já chamava antigamente, esse fato de trazer pessoas, colocar no ônibus, município, eu lembro que quando estava na Coordenadoria da Juventude, há muitos anos atrás, a gente, um dia à noite, pegou uma Kombi de Paulo Lopes, com 4 moradores que Paulo Lopes estava trazendo para Florianópolis e largando aqui. Se não existe alguma medida, de repente, judicial, que o município possa fazer contra o município que está fazendo essas atitudes, para que ele se responsabilize por aquilo que está fazendo, para que ele se responsabilize pelas despesas. Mais 30 segundos. Para que ele se responsabilize pelas despesas que o Florianópolis está tendo com aquele cidadão aqui, porque a gente recebe ele, dá alimentação, coloca no albergue, tudo isso gera despesa. Não, de repente não há alguma medida que possa ser tomada pelo Poder Executivo para que responsabilize esses municípios e, assim sendo responsabilizados, eles parem de tomar essas atitudes que é desumana e desonesta. Obrigado, presidente. Questão de ordem, vereador Lino Pérez. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar a iniciativa do vereador Michael de trazer aqui o nosso promotor Paladino, que eu cumprimento, e cumprimento minhas autoridades presentes, no caso a Caterine, a Secretaria de Assistência Social, a Polícia Militar, enfim, as demais autoridades. Eu só queria, em primeiro lugar, colocar que nós estamos já para marcar com a nossa secretária da Assistência Social uma reunião ampliada, para a gente, já é uma solicitação bastante antiga, e que nós estamos solicitando para marcar data, para a gente aprofundar esses aspectos na reunião ampliada, para ver vários ângulos desse tema, desse setor. Eu quero, então, nós estamos aguardando com a Caterine agendar essa reunião, que inclusive foi reforçado pela Comissão da Mulher em situação de rua, que é uma outra coisa, é muito mais grave a situação das mulheres, além da questão dos homens. O ponto que eu queria dizer, senhor promotor, é que já se realizou pelo menos, mais ou menos, umas 5 audiências públicas, só aqui na casa. Mais 2 na Assembleia Legislativa, a última foi agora recentemente, da LESC, onde estiveram lá a Associação dos Moradores de Rua. E eles colocaram lá que colocou aqui, que o vereador Lela já levantou, o vereador Pedrão, já colocaram que eles querem também na política intersetorial, integrada e de integração através do GEF, quer dizer, o emprego, é o trabalho. Não é uma questão de se acomodar à situação de assistência. Então, não são nós que estamos falando, eles falam. E tem uma organização nacional. Então, eu queria colocar isso. Vários aspectos que o senhor colocou aí, tem que ver, porque nós temos que fazer uma análise mais ampla. Se há uma propaganda que se fez há décadas sobre Florianópolis como a Ilha da Magia. Nós queremos trazer para cá os capitais, o desenvolvimento e os investimentos, mas não queremos ver o outro lado, são os trabalhadores e o que atrai para cá. Então, a capital é responsável, sim, por essa atração. Então, tem que também ter uma contrapartida nesse sentido, não só com os municípios vizinhos. O outro aspecto, nós temos que ter cuidado com o enfoque, às vezes, higienista. Eu acho que fazer uma política de arrumar as praças, tudo bem, mas se não houver uma política intersetorial, não adianta. Por exemplo, o comitê intersetorial foi desarticulado. O vice-prefeito esteve numa reunião muito boa, aliás, com a população de rua. Depois, quando ele voltou, saiu, o comitê está desarticulado. Então, nós temos que imediatamente recompor o comitê intersetorial. O senhor tem que ouvir o lado da população de rua, de uma forma organizada também, que são associações, ver esses análises, as atas de mais de 5 audiências públicas. Mais 15 segundos. O senhor deu 20, 30 para os outros vereadores. Eu queria 30 segundos, por favor. Mais 30, o senhor pode usar. Agradeço. Então, senhor Paladino, eu queria convidar o senhor para estar na reunião ampliada, para a gente abordar os outros aspectos, estão convidados todas as entidades aqui presentes, para a gente abordar de uma forma mais profunda. Agora, o trabalho voluntário é ótimo, mas não pode ser o centro da política. Se não tiver recurso, que o vereador Leila colocou, o voluntariado vai continuar, mas ele não é, ele é complementar. Então, eu acho que o trabalho humanitário é ótimo, é bem-vindo, mas nós temos que ver esse lado da política permanente de recursos para isso, e intersetorial integrada com as demais secretarias. Então, é isso que eu queria destacar. O senhor está convidado para a reunião ampliada, que nós vamos debater mais a fundo lá. Questão de ordem, vereador Marquito. Obrigado, presidente. Quero, inicialmente, cumprimentar o promotor Paladino pela apresentação, a secretária Catarine, e estendo meus cumprimentos a todos os participantes. Queria inicialmente dizer que falar da população em situação de rua não é nada fácil, pela complexidade que é a questão, né? São várias as causas,
as consequências que foram levadas para essas pessoas estarem ali nas ruas, né? Com certeza não é uma questão de querer ou não querer estar na rua, é uma condição em que essas pessoas ficam, e para sair dela é altamente difícil e complexo se não tiver minimamente um amparo do Estado ou dessas entidades que fazem o trabalho voluntário. Então, queria sim parabenizar todas as entidades que desenvolvem ações voluntárias, mas queria também colocar a responsabilidade do Estado em relação ao direito humano que essas pessoas têm, né, por moradia, direito humano à alimentação adequada, direito humano à educação, à saúde. Então, acho que é essa a função do Estado, né? Então, queria comentar aqui a presença do Paladino e trazer algumas questões que o nosso mandato vem já protagonizando aqui na cidade, né? A primeira é realmente que hoje a população de rua ela existe, tem um movimento organizado chamado Movimento da População em Situação de Rua, que é a porta-voz ou o espaço de diálogo com essa população para a construção de políticas públicas, né? O segundo é dizer o quanto que nós já temos dados e informações super qualificadas, como o relatório do ICOM, da condição em que essa população em situação de rua tem, e que aponta, inclusive, necessidades políticas públicas de investimento do Estado, né? E que não são investimentos altos, comparado a outras políticas como as de comunicação da prefeitura, comparadas a outras políticas gerais, mas a de comunicação especial, o alto valor e recurso monetário que tem para isso, né? Queria colocar também a importância de que trabalhar com uma população em situação de rua tem que ser uma política intersetorial, e por isso eu quero parabenizar o trabalho do Ministério Público Estadual, mas também trazer as entidades da sociedade civil para esse grupo intersetorial. Queria pedir... Mais 30 segundos. Um minuto, por favor. Mais um minuto. Obrigado. E a gente vem trabalhando muito a questão da alimentação, doutor Paladino, e queria alertar você que hoje a Prefeitura gasta quase R$500 mil por ano com a alimentação, destinando 100 refeições por dia para serem entregues no Centro Pop, através de marmitas que custam um valor de R$18 essas marmitas. É um recurso que vem do governo federal, eu sei, a gente já tem um trabalho com a Catarine bem desenvolvido com isso, com a secretária, e queria colocar essa questão. É um valor alto que, com certeza, seria suficiente para ter um restaurante popular que garantisse o direito à alimentação adequada dessa população e de outras populações vulneráveis. Não só que já está na rua, mas aquela que está no limite de quase ir para a rua, né? Como desempregados, idosos, jovens sem oportunidades, né? E também queria trazer a questão da casa indígena, que a Prefeitura hoje só está fazendo alguma atuação porque foi judicializado. Então, infelizmente, a gente está nesse processo. Tem que judicializar para que consiga dar alguns andamentos. Então, eu queria só trazer esses dois temas para a gente resgatar e pedir o seu apoio para essa questão da alimentação no Centro Pop. Obrigado. Para finalizar, vereador Maicon Costa, por favor. Obrigado, vereador presidente. Doutor Paladino, quanta honra e alegria de ver um agente público se emocionando em relação ao exercício do seu trabalho, trazendo aqui para a gente. Eu sei que essa situação é uma situação multidisciplinar, multissetorial, né, multi-institucional. Aqui ao lado temos diversas outras entidades e todos bastante empenhados. E também queria destacar aqui, em especial, tem que os agentes públicos, mas em especial os voluntários, né, tanto dos conselhos de segurança, quanto das outras associações que corroboram, às vezes doando o seu tempo, que poderiam estar com as suas famílias, numa causa tão nobre e justa. Eu sei que esse é um trabalho de formiguinha, e Aristóteles já dizia que se você não quer ser criticado, não faça absolutamente nada, né? A melhor maneira de não ser criticado é não fazer nada. E corroborando com a fala do vereador Pedrão, que me antecedeu, sobre as políticas de assistencialismo, é justamente essa visão contrária, vai de encontro ao contrário do que essa comissão, o DOA, tá tentando propor, que é trazer dignidade e justiça, não apenas o assistencialismo para os moradores em situação de rua. Eu queria também destacar aqui a importância da Câmara Municipal, através da nossa Comissão de Direitos Humanos, estar presente em todas essas visitas, não somente os vereadores da comissão, os demais 23, que a gente pudesse fazer esse revezamento de acompanhar a comissão, cada vereador ir lá, pelo menos em uma visita, ou assessoria dos vereadores da comissão também acompanharem, para casos como esse, que onde tem a relação com a prefeitura de uma outra localidade, a Câmara possa emitir requerimentos ou documentos assinados por unanimidade, cobrando essas outras prefeituras de um posicionamento institucional.
Então, nós devemos agir de maneira institucional. Por último, para fechar minha fala, presidente, se o senhor conceder mais um minuto só para eu fechar. Mais um minuto. Eu queria destacar que nós conseguimos observar um excelente trabalho voluntário. Mas aqui eu faço apelo para os 23 vereadores, para as entidades, para os representantes das entidades, para que a gente preste atenção em relação à disposição de recursos para a assistência social. Eu não digo de recursos para o assistencialismo, eu digo dos recursos para que o veículo que a Sandra vai poder trabalhar abra a porta, porque um dia eu fui pegar carona com ela, não consegui entrar no veículo, porque o veículo não abria a porta. É nesse sentido que a gente pede para a gasolina, o vereador Leo está me colocando aqui, para que os recursos sejam aplicados, para que os assistentes sociais, para que o município tenham ferramentas para trabalhar. Coronel Pontes, o senhor não consegue ver um soldado seu sem uma pistola na cintura. Da mesma forma, o pessoal da assistência social precisa de recurso para trabalhar. Então, nesse sentido, eu peço que os senhores possam nos auxiliar para que o Executivo se sensibilize em relação às nossas emendas, porque essas emendas, com certeza, trarão mais tranquilidade para o trabalho de vocês nas ruas. Muito obrigado. Não havendo mais questionamentos, eu vou passar a palavra, assim, pelo adiantar da hora, a gente só tem mais 10 minutos. Vou passar 5 minutos para a doutora Caterine, fazer as respostas, depois o doutor Paladino. Com a palavra, doutora Caterine. Então, vamos lá. Bom, eu tomei nota aqui dos questionamentos e das colocações, então eu vou respondendo todas elas de forma conjunta, que alguns assuntos se misturam, né? Enfim. A questão de como hoje está funcionando e o que a gente está trabalhando por fazer em relação à população em situação de rua, ele está passando principalmente por um reordenamento do funcionamento do Centro POP, tá? Porque o Centro POP, de acordo com a normativa federal e de acordo com o motivo porque o dinheiro do governo federal vem para que a gente mantenha o Centro POP, ele é justamente uma ideia de protagonismo dentro do IGEOF, por exemplo. Né? Nós precisamos dar um atendimento psicossocial para essa população em situação de rua, mas também é necessário oferecer a eles a oportunidade para que eles possam resgatar a sua dignidade pessoal e possam, eventualmente, deixar as ruas ou, se continuarem de uma forma mais digna nas ruas. E não é isso que hoje está acontecendo dentro do Centro POP, e a gente precisa reconhecer isso publicamente. Hoje, lá, o Centro POP ele basicamente serve para fazer a entrega de comida e banho para essas pessoas, e as atividades extra esse tipo de atendimento, elas hoje são muito poucas voltadas à reinserção dessas pessoas em sociedade ou de resgate de dignidade, e a gente tem, por exemplo, aulas de yoga lá dentro. Não que não possam ter, mas ela deve ser uma atividade totalmente complementar àquilo que deveria oferecer. Então, diagnosticado esse problema, o que é que está sendo feito? Nós estamos procurando separar o trabalho do grupo de voluntários do que o trabalho que efetivamente tem que acontecer no Centro POP, e, para isso, a gente está procurando um outro espaço para fazer a instalação do Centro POP, e a grande dificuldade, para surpresa ou não dos senhores, tem sido justamente que a população e que os locatários da cidade, quando sabem que nós estamos procurando um espaço para isso, eles se negam a alugar para a prefeitura. Nós já estamos nessa busca há mais ou menos uns 4 meses, diversos espaços aqui no centro da cidade, maravilhosos, adequados, a gente localizou, contrato em vias de ser formalizado, e quando o locador ficou sabendo que era para isso, eles não querem, porque dizem que vai contaminar o ponto deles, no sentido de que depois vai ficar taxado como um local de... Enfim, um local menor ou menos digno para uma futura locação posterior, e a gente não consegue avançar. Então, fica aqui também um pedido, se alguns dos senhores souberem de algum espaço no centro da cidade e pessoas que se disponibilizem a isso, nós estamos totalmente abertos. Existem algumas outras casas novamente em vista, a gente tem feito um trabalho de convencimento dessas pessoas, especialmente porque, nesse novo Centro POP, a ideia não é que exista aquela fila que hoje a gente
tem lá embaixo na passarela. O novo Centro Pop ele vai funcionar como ele, de fato, já deveria estar funcionando há muito tempo. Ele precisa ser um local onde, primordialmente, a pessoa vá para ter um atendimento técnico. Ele pode ter lá dentro, por exemplo, um atendimento da Defensoria Pública da União, ele pode ter um atendimento psicossocial, ele pode ter o atendimento de GEOF, ele pode ter um encaminhamento para a sua cidade de origem, se ele lá tiver algum parente ou tiver algum vínculo que justifique a ida dele para lá, somente de forma complementar à oferta de uma comida ou de um banho. Por exemplo, a pessoa vai ficar um dia inteiro tendo atividades dentro do Centro Pop, é óbvio que ele precisa receber uma alimentação. Ou a pessoa chegou lá para fazer essas atividades e está suja, precisa de um banho. A gente precisa oferecer, mas em casos isolados, não que esse seja o objetivo do local. E aí, a oferta de alimentação e a oferta de banho, e um corte de cabelo, outras atividades paralelas, a oferta de uma atividade esportiva, incentivá-los a participar de um coral ou outro tipo de atividade que não seja essa de... necessariamente do que é o Centro Pop especificamente, esse sim podendo servir a voluntários ou podendo servir alguma ONG ou outro tipo de atividade da Prefeitura. Mas a gente quer garantir o atendimento técnico especializado e que é devido para a população em situação de rua num local, e esse atendimento que é complementar, que é paralelo a ele, intersetorial, nesse outro espaço, né? Então, esse é uma primeira etapa bem importante e que a gente está em vias de concretizar e efetivamente só precisando desse novo espaço para acontecer, porque eu não posso compartilhar o espaço na passarela, porque o governo federal não me permite. Senão, ele corta o valor que vem do governo federal. Então, eu realmente preciso de 2 espaços separados para isso. Em relação a vagas de internação para essas pessoas, o anunciado de 100 vagas, ele, de fato, se concretizou. A Prefeitura hoje possui um convênio... Mais um minuto? Tá bom. Mais um minuto. A primeira parte era mais importante. A oferta de vagas, então, para quem deseja fazer um tratamento para deixar de usar drogas ou, enfim, qualquer outra substância que seja prejudicial em comunidade terapêutica, ele existe. É um convênio via Secretaria de Saúde. Efetivamente, a Prefeitura ela não simplesmente encaminha diretamente para esse local, existe um procedimento que a saúde exige, que é passar pelo CAPS. Então, a Secretaria de Saúde recebe essas pessoas, na maioria das vezes, a assistência social identifica, encaminha para o CAPS, e, a partir de lá, é feito esse atendimento dentro da saúde, e aí os números de internação eu não tenho, mas eu posso levantar isso em seguida. Em relação a essas outras cidades que enviam pessoas para cá, pessoas que não têm nenhum vínculo com a cidade, simplesmente eles tiram de lá para despejar aqui, nós já identificamos também não só esse caso que foi mencionado aqui, como um outro, onde o próprio prefeito... Mais um minuto. Entrou em contato com a cidade de origem, nós fizemos um trabalho, enfim, e dessa cidade especificamente não veio mais, mas o procedimento continua de diversos outros locais. Até eu deixo para o doutor Daniel uma sugestão, porque, na minha opinião, quando o município gasta um dinheiro público para fazer o encaminhamento dessa pessoa para um outro lugar, onde ela não tem vínculo, me parece que é um gasto público que não tem finalidade pública. Então, ele é um gasto indevido, onde o próprio gestor que está fazendo esse gasto, ele deveria ser chamado a devolver os valores, porque ele não possui uma finalidade pública. É como você gastar o dinheiro da prefeitura para fazer uma festa pessoal ou para você viajar a lazer, né? Pelo menos é a minha visão. Aproximadamente, hoje, nós avaliamos que nós temos 800 pessoas em situação de rua em toda a Florianópolis, tanto ilha quanto o continente. Em relação à caixa de esmolas, o procedimento para que possa existir um conveniamento, ele passa pelo cadastro dessa instituição no Conselho. Mais 30 segundos. Vamos lá, agora concluindo mesmo. Mais um minuto, mais um minuto. Vamos lá. Sim, e a questão da alimentação, eu só quero fazer 2 correções para a colocação do vereador Marquito. Na verdade, são 120 refeições que são servidas por dia, e o valor do almoço não é R$ 18,00, são R$ 11,90. Depois daquela nossa conversa, eu levantei os números exatos, tá? Então, esse é o valor de um almoço hoje que custa.
E, em relação a recursos para assistência social trabalhar, nós, de fato, estamos lutando por isso. O prefeito ele não nos negou nenhum valor até hoje. A grande dificuldade é que nós precisamos, durante esse ano, gastar boa parte do nosso orçamento e da parte financeira para pagar dívidas do ano passado. Então, a gente precisou, carros que não tinham manutenção, serviços que não pagavam suas contas, a gente precisou colocar em dia esse ano, e para o ano que vem se imagina que a gente conseguia ter evolução em relação a isso. Obrigada. Só para colocar, esta Câmara também ajudou a assistência social? Sim, ajudou muito, é verdade. Com o recurso do ano passado, da legislatura passada, parabenizar o vereador Heraldo, com R$ 753 mil. Passa a palavra ao doutor Paladino para a gente fazer o encerramento aqui. 5 minutos, daí se der, eu dou mais um. Só pode me cortar aqui. Finalizando, serei bem breve. Em relação a algumas questões que foram postas, vereador Lino, concordo plenamente com Vossa Excelência quando conclui pela necessidade de fortalecimento do comitê, né, intersetorial. Eu sempre fui um defensor dessa tese, inclusive já participei de inúmeras reuniões do comitê e vejo que realmente nós precisamos trabalhar o fortalecimento do comitê. Inclusive, naquela reunião a que o senhor fez menção na Prefeitura Municipal, eu estive presente também, né, e lá se avizinhava realmente uma situação talvez mais favorável, mais auspiciosa para o fortalecimento do comitê, mas não vamos perder, né, o embalo. Eu tenho certeza que isso vai se tornar palpável, até porque eu sei que a Defensoria Pública do Estado também está muito envolvida com essa questão, e a secretária Caterine também, penso, compartilha do mesmo pensamento. Inclusive, ela já me transmitiu, né, que defende que todas essas questões transitem realmente pelo comitê, né? Com relação a essa migração forçada de moradores de rua, eu acho que foi objeto do questionamento do vereador Miltinho, se não me engano, do vereador Dalmo também. Esse contato já está sendo feito de uma forma oficial com os demais colegas do Ministério Público, responsáveis, né, por essa área, nessas cidades onde recaem essas suspeitas. Inclusive, 2 deles já me confidenciaram que isso pode render ensejo ações de improbidade administrativa contra o gestor público que eventualmente esteja pecando ou por ação ou por omissão. Tá? Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, o que não impede, evidentemente, que seja feita esse gestionamento, né, essas tratativas políticas também, através do Executivo ou através da Câmara, com as demais câmaras ou com os demais executivos da cidade, onde recaem essas suspeitas, né? Com relação à questão do continente, entendo também oportuno que seja priorizada a área continental, e isso está sendo feito. Inclusive, nós temos agora a nossa próxima vistoria noturna, né, que nós vamos aproveitar para marcar hoje. Se não me engano, acho que vai ser na quinta-feira quinta agora, né? Vai ser feita na área continental, tá? Vai ser feita na área continental, e para a qual os senhores, a senhora vereadora, também estão todos convidados para poderem acompanhar, né, a área continental, o Estreito, Coqueiros, né? Também tem sido objeto de algumas reivindicações da comunidade, inclusive, principalmente do CONSEG da área continental. No mais, é isso, né, que foi colocado. Agradecer também o apoio incondicional da Prefeitura, do Executivo, né, principalmente da doutora Caterine, que tem sido realmente uma parceira de primeira hora, e reparto com todos os amigos, posso assim dizer, né, desse grupo formidável, os méritos, né, dos resultados até aqui alcançados. Eu sei que é uma longa estrada, um longo caminho ainda para percorrer.
Eu até brinco com o Rodrigo. Rodrigo, né, na nossa primeira vez que nós nos encontramos, nós vamos ter que, né, colocar tijolo por tijolo. Né? Eu acho que nós já colocamos muitos tijolos e já deu um prédio de alguns andares, né? Mas a gente sabe que tem muitos prédios aí para serem edificados. Agradecer ao vereador Michael, né, o convite, né, a proposição, aos demais vereadores também a paciência, a oportunidade que me foi concedida, não a mim, mas a toda a equipe, ao vereador, né, nosso presidente Guilherme, meu muito obrigado e sempre que convidado estaremos aqui para poder falar a respeito dessas questões tão importantes para a cidade e também para ouvir, né? Mais do que falar, nós gostamos muito de ouvir as pessoas, os moradores de rua, de recolher contribuições que com certeza serão executadas nas nossas práticas do dia a dia. Muito obrigado. Esta Casa Legislativa, em nome de todos os vereadores, eu agradeço ao promotor Paladino e a nossa secretária Caterine e todos os integrantes do DOA. Interrompo a presença de sessão por 5 minutos para que possamos cumprimentar os nossos convidados.